for para passar, você faz para mim, né? Faz direito, hein, amor? Bem, amigos, estamos aqui mais uma vez na Escola de Governo para falar para vocês um pouquinho de dicas de língua portuguesa, e hoje a gente vai falar especificamente sobre as regras, né, de acentuação gráfica. Vamos falar sobre as proparoxítonas, sobre as paroxítonas, sobre as oxítonas, sobre os hiatos, e também falar um pouquinho da nova regra ortográfica, porque ela acaba influenciando diretamente nas regras de acentuação, tá? É importante que nós entendamos isso de uma forma bem clara, né? Vou fazer um pequeno resumo aqui frente para vocês, depois a gente vai mostrar no telão para vocês. Primeira situação, as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas sempre, tá? Então, no caso de pá, pé, pó, pás, pés, pós, são acentuados porque são monossílabas tônicas e devem ser acentuadas. As oxítonas, tá? Que também recebem essa acentuação, terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, também são acentuadas. E as paroxítonas, tá? Que são acentuadas na penúltima sílaba tônica, elas têm uma regra toda especial que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouquinho no telão, também recebem acentuação de acordo com a terminação da palavra. E as proparoxítonas, que parece ser a regra mais fácil, porque todas são acentuadas, né? Recebe acento na antepenúltima sílaba tônica. E a questão dos hiatos, que tem umas regras um pouquinho especiais, né? Que a gente também vai mostrar para vocês aí no telão. O I e o U tônico são acentuados, mas existem alguns casos especiais que é importante que a gente possa entender por que não recebe mais acento de acordo com a nova regra ortográfica. Tá ok? Então, esse é um pequeno resumo para vocês. A gente está aqui para incentivar, orientar vocês toda semana com dicas de língua portuguesa, para que a gente possa entender realmente um pouquinho mais e avançar aí, como construir um pouquinho melhor as nossas falas, a nossa escrita, e automaticamente a gente conseguir aí entender melhor a língua portuguesa, tá bom? Então vamos aqui ao telão. Regras de acentuação gráfica, proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas e hiatos. Acentuação gráfica é o sinal gráfico que é colocado nas sílabas tônicas de algumas palavras. Como assim? Vamos ver então. Seguindo à frente, as palavras são separadas de acordo com a sílaba mais forte. Toda palavra tem a sílaba mais forte e tem a sílaba mais fraca, que é a sílaba átona que a gente fala também, tá? Isso é importante que vocês entendam isso aí, tá? E nem sempre a sílaba mais forte, ela é acentuada. Aí que entra a regra da acentuação gráfica. Bom, como que é a classificação das palavras em relação à sílaba tônica? Elas são proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas e hiatos. E olha só, com relação ao celular, né, que está gravando a gente aqui, né, só para entender o posicionamento que a gente está aqui gravando, a gente está gravando aqui, tá, a gente dentro da escola de governo, tá? Então a gente tem um ambiente bem pequeno, mas estabelecendo todas as regras aqui para que tudo seja claramente explicado para vocês. Então, seguindo à frente, né? Vamos lá então, seguindo à frente. Ramon? O que é acentuação gráfica? A acentuação gráfica é o sinal gráfico que é colocado nas sílabas tônicas de algumas palavras, sendo que as palavras que não recebem esse som são chamadas de átonas, ou seja, que não recebem acentuação. Vamos lá. Classificação em relação à sílaba tônica. Elas são oxítonas. São as palavras em que a última sílaba é a mais forte. Eu acabei de falar no nosso resumão lá, né? As palavras terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S, devem ser acentuadas. Alguns exemplos aqui. Cipó, café, José, Pelé. Por que elas são acentuadas? Porque tem a última sílaba tônica e estão terminadas com essas vogais, A, E e O. Então é muito simples, tá? Viu que é uma sílaba tônica terminada, tá, na última sílaba e com a terminação A, E e O seguidas ou não de S, seguido de A, elas serão sempre acentuadas, tá? As palavras oxítonas são acentuadas quando terminam em A, E, O, né? Em ou ens e nos seus plurais. Então, exemplo, chá,
pé, pó, mês, vem, amém, tá? E irmã. São os itens que a gente pode perceber aí que elas são acentuadas, tá bom? As paroxítonas, como que elas são acentuadas? São as palavras em que a penúltima sílaba é a mais forte. Veja bem, eu falei das oxítonas, que é a última, né? Terminadas em A, E, I, O, seguidos ao de S, são acentuadas, que é para vocês ficarem mais gravados na cabeça de vocês. As paroxítonas em relação às três, elas tendem a ser um pouquinho mais complicada, porque você tem que gravar uma situação das terminações para que elas sejam acentuadas, tá? Então assim, ó, a mais forte é acentuada, exemplo, por exemplo, bênção, caráter, irmã, câncer, vamos lá. Aí eu tenho alguns casos especiais, tá? Que eu vou mostrar para vocês aqui. Os ditongos de pronúncia aberta, que isso aqui inclusive é da nova regra ortográfica, tá, gente? E oi, que antes eram acentuados, por isso eu te falo e oi, e não e oi, perderam o acento com o novo acordo. Antes eu falava assembleia, hoje eu falo assembleia do mesmo jeito, portanto eu só não acentuo, mas a pronúncia é a mesma. Ideia continua sendo ideia na fala, porém na escrita ela não recebe acentuação, tá? Geleia, geleia, jiboia, jiboia, apoia do verbo apoiar, e apoia também continua sendo do verbo apoiar, mas não recebe mais o acento, e paranoico e paranoico. Não são acentuados de acordo com a nova regra ortográfica, porém a fala é a mesma, tá? São acentuadas as palavras paroxítonas terminadas em R, I, M, L, X, an, ans, ans, ons, uns, us. Bom, como que eu vou gravar todas essas terminações? Bom, a gente vai gravar o seguinte: a gente criou um processo mnemônico. O que é o processo mnemônico? É um processo onde você grava uma palavra e com aquela palavra você tem a possibilidade, o poder de lembrar, né, quais são as terminações das palavras paroxítonas que recebem acento. Então, assim, quem que não conhece aquele pássaro rouxinol, né? Então, lembre-se da palavra rouxinol, né? E as terminações, as letras que compõem essa palavra rouxinol são as terminações de qualquer palavra das paroxítonas que devem ser acentuadas. Olha só aqui, ó. Rouxinol. Então, as palavras terminadas em R, O, U, X, I, M, O, L, PS, US e ANS, é lógico que o PS, US e ANS, eles não estão dentro da palavra rouxinol, que não caberia aqui. Mas só que você lembrar a palavra rouxinol, você já está lembrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras que já compõem as terminações de palavras que pertencem às palavras paroxítonas que devem ser acentuadas. Vamos aos exemplos? Aqui, ó. Afável, né, terminado em L, táxi, terminado em I, poli, terminado em M, fácil, terminado em L, tórax, terminado em X, e limas, né, terminado em ans, prótons, terminado em M, seguido de S, como disse, prótons, terminado em M, álbus, terminado em M. Então, por aí você consegue entender. Gravem bem essa palavra, rouxinol. E evidentemente que todas as letras que compõem a palavra rouxinol é porque quando você tiver uma palavra que tiver a sílaba tônica na penúltima, elas são paroxítonas e devem ser acentuadas. Ok? Tudo certo? Vamos lá então. As paroxítonas terminadas em ditongo crescente também são acentuadas. Exemplo, névoa, pátio. Tá? Por que elas são acentuadas? Porque são terminadas em ditongo crescente. Quem que não se lembra ainda dessa questão da aula de tom crescente, de tom decrescente, de tom nasal, de tom oral? Em próximas dicas de língua portuguesa eu vou falar também para vocês um pouquinho sobre isso, tá? Sobre ditom, tritom, hiato, e é importante até que vocês conheçam um pouquinho. Parecem coisinhas banais, né? Mas a gente com o tempo vai esquecendo, então a gente tem que relembrar assim sobre isso, tá? Vamos lá então? As proparoxítonas, como eu disse, tecnicamente, teoricamente, são as mais fáceis. Por quê? Porque todas as proparoxítonas,
elas são acentuadas. Por que elas são acentuadas? Porque recebem acento na antepenúltima sílaba tônica. Então vamos relembrar um pouquinho. As oxítonas na última, as paroxítonas na penúltima e as proparoxítonas na antepenúltima. Todas são acentuadas? Todas. Se ela tem sílaba tônica na antepenúltima, ela é acentuada e a regra básica é simples. São acentuadas porque são proparoxítonas. São proparoxítonas porque recebem acentuação tônica na antepenúltima sílaba tônica. Bom, são palavras que têm a sílaba mais forte na antepenúltima. Exemplos: lâmpada, aqui seria a última, aqui seria a penúltima, aqui a antepenúltima, então é acentuada. Límpido, pálido, príncipe, ômega, tá? Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. E ó, vou falar uma regrinha para vocês, uma dica para vocês que vai fazer concurso. A palavra oxítona, na verdade ela é uma proparoxítona. A palavra paroxítona, ela é uma proparoxítona. A palavra proparoxítona, ela é proparoxítona. Quando eu digo a palavra, se alguém pedisse para você classificar a palavra oxítona, ela é o quê? Tá? Ela recebe acento tônico na antepenúltima, então, portanto, ela em si, ela é uma palavra proparoxítona. A palavra paroxítona, ela continua tendo as regras da paroxítona, porém, a palavra em si, paroxítona, ela é proparoxítona, porque recebe a acentuação tônica na antepenúltima, e, portanto, ela é proparoxítona. Não sei se vocês conseguiram entender. Isso é uma pegadinha de concurso, de várias situações que colocam. A palavra oxítona, ela é oxítona, paroxítona, proparoxítona. A palavra, ela é proparoxítona. Agora, a regra dela é que todas as palavras terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, que só tem a sílaba tônica na última, são acentuadas. A palavra paroxítona, terminada R, X, M, E, O, L, S, ou seja, a terminação roxinol, ela tem as suas regras de serem acentuados por serem a penúltima sílaba tônica. Porém, se o concurso perguntar assim, a palavra paroxítona, ela é o quê? Ela é uma proparoxítona que recebe acentuação tônica na antepenúltima. Ok? Tudo bem? Estão entendendo? Vamos lá. Seguindo à frente, vamos falar de hiato. O que é hiato, gente? Hiato são duas vogais juntas, tá? Você tem que saber discernir essa situação. Hiato são duas vogais juntas, né, que se separam. É diferente do ditongo no seguinte: ditongo é o encontro de duas vogais juntas que não se separam. Tá? Então, o ditongo nós não separamos. O hiato, eles se separam. Tá? Então, vamos aqui para o telão também aqui. Tá? São vogais que separadas quando se faz separação de sílabas e recebem acento quando estão sozinhas ou acompanhadas da consoante S. Tá? Por exemplo, aéreo, baú, cruel. Por que ela é um hiato? Porque aqui você verifica que, embora são vogais juntas, na separação de sílaba elas se separam. Tá? Aqui, ó, dessa palavra aéreo, então é uma pegadinha de concurso. Né? Tem algum hiato? Tem algum ditongo? Tem um hiato e tem um ditongo na mesma palavra. Tá? Então é importante que vocês consigam entender essas situações. E por que ela é um hiato? Porque, embora tenham duas vogais juntas, elas se separam. Porque tem um ditongo, porque tem duas vogais juntas que não se separam. Tá? E cruel, embora tenha duas vogais juntas, uma delas se separa, então é um hiato. Ok? Vamos lá, seguindo. Quando o I e o tônico se formarem em hiato, com a vogal anterior, acompanhados ou não de S, desde que não sejam seguidos por NH. Por exemplo, saída, faísca, baú, país, Luiz. Tá? É importante que vocês entendam sempre que o I e o tônicos, tá? Em sua grande parte, na sua maioria, teve algumas restrições agora pela nova regra ortográfica, elas são acentuadas. Tá? Então aqui, ó, observação importante. Não serão acentuados o I e o tônicos, formando hiato quando vier depois do ditongo. Por exemplo, bocaiúva, que até então era acentuado, né? Hoje em dia continua sendo bocaiúva não mudou, tá, gente? O que mudou foi a acentuação gráfica.
Feiura, tá? A palavra feiura também não mudou, embora a acentuação gráfica não exista mais, tá? Sauípe também não tem mais acentuação. Então, aquela regra que a gente tinha, né? Iotônicos, né? Devem ser sempre acentuados. Agora, de acordo com a nova regra ortográfica, eles não recebem mais o acento gráfico. Tá bom, gente? Então, vamos lá? Agora, também pertencente à nova regra ortográfica, né? O acento pertencente aos hiatos, o e foi abolido? Foi. Então, antes eu falava creio, hoje eu falo creio, porém não recebem mais o acento. Antes, todas as vogais dobradas recebiam o acento gráfico, que no caso era o circunflexo, né? Na primeira vogal, né? Hoje eles não recebem mais. Lei, continua lei, porém não recebe mais acento. Voo também, antigamente, né, anteriormente, era acentuado, hoje não se acentua mais. Enjoo, que era acentuado, você continua com enjoo, mas sem acento, tá bom? Isso é importante frisar para vocês. E essas novas regras, gente, nem todo mundo costuma usar, então acaba você deixando no esquecimento, tá? Não se acentuam as vogais I e U, dois hiatos, se vierem seguidos de vogal idêntica, tá? Então, até então, também, xilita que acentuava, né? E Paracuba, que também se acentuava, não se acentua, porque são vogais dobradas, não se acentua, tá? De acordo com a nova regra ortográfica também. Vamos lá. As formas verbais que possuem acento tônico, na raiz, com U, tônico, precedido de G ou Q, e seguidos de E ou I, não serão acentuados. Apazigue, né? O verbo apaziguar, apazigue, averigue, e arguir também, tá? Que até então era acentuado, hoje não se acentua. É importante, gente, vocês utilizarem essa nova regra ortográfica dia a dia, porque como a gente acaba acostumando a escrever de um jeito, até você se restabelecer para escrever da outra forma, agora essa regra ortográfica já tem um tempinho, tá, gente? A gente está se aprimorando cada vez mais. Mas se você não utiliza, se você não lê, se você não escreve, é evidente que acaba esquecendo. Tá, vamos lá. Casos especiais do trema. Tá? Que também é uma coisa que as pessoas ainda não se atentaram. E é importante destacar o seguinte, gente, quem usa muito computador, os celulares hoje não, eles já foram trabalhados em cima disso, né? Mas os computadores, principalmente os antigos, você escreve lá 50, você escreve várias palavras e ele continua acentuando. Por quê? Porque ele estava preparado para a regra ortográfica anterior. Houve uma nova regra ortográfica e, evidentemente, que não houve um trabalho em cima daquele computador e continuou aquilo ali. Aí você entra na correção, às vezes o corretor não consegue corrigir porque não foi preparado o computador para isso, tá? Então, a única vez que você vai conseguir utilizar o trema, né, aqui ó, só em palavras próprias, no caso de Miller, alguns nomes de pessoas que utilizam o trema. Caso contrário, o trema, né, como o pessoal fala, caiu. E caiu e não é mais para você pegar não, tá? Porque na verdade ele não existe mais. Ok? Vamos lá? Vamos seguir então aqui. Bom, com relação aos verbos, né? Como está a questão com relação aos verbos? Vamos lá então. O acento diferencial continua em palavras como pôde, passado, pode, presente, e por preposição. E por verbo. Então, por preposição, lembrando que preposição é uma questão, né, que a gente fala para vocês, tem os 17 principais preposições, que é importante que todo mundo saiba também, né, que são pertencentes às classes de palavras, tá? De acordo com o contexto da frase, pois a maioria são verbos que são usados de acordo com a sua conjugação e que devem ter cuidados especiais em uma oração. Vamos lá, então? Bom, vamos fazer alguns exercícios, e é lógico, vamos responder, para tirar algumas dúvidas de vocês. A gente vai fazer aqui uns 10 exercícios, né, para que vocês entendam um pouquinho dessa nova regra ortográfica. Eu tenho certeza que essa aula vai ser bastante útil para vocês, para relembrar. É evidente que vocês têm que pegar aí o livro, pegar aí o celular, pegar aí o YouTube e fazer novas pesquisas para continuar sempre
em vigor com essas regras na cabeça, tá bom? Vamos lá, então. Primeira pergunta. Que palavra obedece a mesma regra de acentuação que país? Alternativa A, compôs, baú, índio, negócios, período. Qual seria a resposta certa? Exatamente, acertou quem respondeu a palavra baú. Muito bem, gostando de ver. Você que acertou aí, por que baú é acentuado e que obedece a mesma regra da palavra país? Porque o I e o tônico, seguidos ou não de S, né, são acentuados. Lembra da regrinha? Ok, parabéns para vocês, vamos lá. Bom, segunda questão, comentário. Acentua-se os hiatos e U, seguidos ou não de S, acabei de falar aqui, né? Por exemplo, país, baú, a palavra miséria é acentuada pela mesma regra que obriga a acentuação também de. Alternativa A, raízes, distância, construída, contém e amado. Qual a resposta? Isso mesmo! Letra B, distância. Mas por quê? Distância e miséria, tá? Obedece a mesma regra gramatical que é das proparoxítonas, tá? Gente, muito cuidado com essas proparoxítonas, porque tem gente que considera a palavra distância também, e depois a gente vai falar sobre isso, né? Uma separação de sílaba dos ditongos, tá? Normalmente, quando termina em ditongo, você considera como ditongo e não faz a separação de sílaba, porque ela passa a ser um hiato nessa situação. Então vamos lá. 3. São paroxítonas terminadas em ditongo crescente, né? Miséria e distância. Só para reforçar para vocês, o ditongo crescente, tá? É quando eu começo, né, das semivogais até a vogal, então ele é um ditongo crescente. Se fosse o contrário, seria um ditongo decrescente, tá bom? Então a palavra trânsito é acentuada em virtude da mesma regra verificada em táxi, saía, atrás, incrível e número. Qual a resposta correta? Letra E. Por quê? Aqui eu tenho a antepenúltima sílaba tônica acentuada. Aqui eu tenho a antepenúltima sílaba acentuada. Portanto, ela é uma palavra proparoxítona. E por que ela é proparoxítona? Porque tem a antepenúltima sílaba acentuada. A regra básica é simples, todos são acentuados. Ok? Vamos lá. Seguindo. A palavra trânsito recebe sempre por ser uma proparoxítona, assim como a palavra número. A sílaba tônica recai na antepenúltima. A palavra que não obedece à mesma regra de acentuação de domésticas, tá? Domésticas é uma proparoxítona. Plástico, tá? É uma proparoxítona. Íntere é uma palavra proparoxítona. Acúmulo é proparoxítona. Íamos é proparoxítona. A única que não é difícil, que é uma palavra paroxítona terminada em L, conforme a regra que a gente passou para vocês. Ok? Então acertou quem respondeu a letra B. Ótimo? Vamos lá, seguindo então. Sim, o termo domésticas recebeu acento tônico por ser uma proparoxítona, essa é a palavra difícil. Não é uma proparoxítona, sendo uma paroxítona terminada em L. Dentre as palavras abaixo, assinala que segue a regra de acentuação distinta das demais. A. Mário. B. Contraditório. C. Ingênua. D. Indícios. E E. Raízes. Tá? Então, resposta correta, quem respondeu a letra E. Raízes, que segue a mesma regra da pergunta anterior. Tá bom? Vamos lá? 6. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, na palavra raízes, formam um hiato. Identifique o grupo de todas as palavras acentuadas pelo mesmo motivo. Tá? Notícia, matéria e própria. Porque todas aqui, tá? Se vocês forem ver bem, você tem aqui na penúltima sílaba tônica e todas são acentuadas em ditongo. Tá bom? Vamos lá então. 7. São acentuados por serem paroxítonas terminadas em ditongo crescente, notícia, matéria própria. As palavras que se acentuam de acordo com as mesmas regras porque são acentuadas, difícil, através, são respectivamente a palavra fácil e transformável. Só lembrando, gente, que essa palavra transformável, embora nós tenhamos aqui
o no, que é o no lá, que é o pronome que eles colocam como pronomes reflexivos, pronomes críticos, você considera até a palavra em si, tá? Você não considera depois do hífen. Então aqui nós temos duas palavras que são de acordo com a pergunta. Tá? Vamos lá. O termo médio é acentuado por ser uma paroxítona terminada em ditomo. O termo razoável é uma paroxítona terminada em L. Recebeu sempre por se tratar de um hiato, a palavra você é uma oxítona. Próxima é uma palavra proparoxítona, assim como higiene, tá? Porque as outras não são proparoxítonas, e aqui proparoxítona que recebe acento na antepenúltima sílaba tônica. E a 10ª e última questão por hoje, tá, gente? Só por hoje, hein? Tá? As sílabas tônicas de higiênico e próxima encontram-se na antepenúltima, logo são proparoxítonas. A alternativa em que as três palavras são acentuadas pela mesma razão é inválido, que está na antepenúltima, estímulo, que está na antepenúltima, e íntimo, que está na antepenúltima. Bom, esperamos que todos tenham entendido o assunto, né? Essa é mais um pouquinho das nossas dicas de língua portuguesa, né? Vamos continuar cada dia mais falando um pouquinho para vocês sobre isso. Em próximas aulas também a gente vai falar para vocês aí, fazer umas dicas de como ser feliz. Então, além das aulas de língua portuguesa, em algumas semanas a gente vai estar alternando com entrevistas, né? Alternando também aí com funções que façam cada vez mais a gente elevar nossa alma, nosso espírito e engrandecer para que nós tenhamos aí vida abundante, vida plena, tá bom, gente? Mais uma vez, nosso muito obrigado por estarem com a gente. Um agradecimento especial a todos vocês que se vacinaram. Quem não vacinou, ainda é tempo de vacinar. A Escola de Governo agradece, a equipe da Escola de Governo está aqui pronta para atender vocês, né? E a gente está aceitando sugestões também, tá, gente? Eu quero uma aula disso, daquilo, manda um e-mail para a gente, tá? Manda aí algumas mensagens para a gente vai estar atendendo vocês, tá? Vacina já. Um grande abraço para vocês, gente.